Danilo Henrico Martuselli, sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul. Estou ajudando aí, né, meu grupo de pesquisa é um dos que ajuda na organização desse simpósio do GEPAL, né. Hoje a gente tem, então, a última sessão do grupo de trabalho Teoria Política Marxista, e tem a mesa, né, como tema fascismo e ditadura, fascismo e bolsonarismo, né. Então, a gente vai contar com a presença da Bruna Felker, do Nascimento, Ideologia de Gênero Mata, breves comentários teóricos sobre o fascismo genérico e o bolsonarismo, Hugo Goulart de Faria, a caracterização do bolsonarismo como movimento fascista, Júlia Camini Irai e Leonardo de Macedo Silva, luta de classes, fascismo e o governo Bolsonaro na pandemia da Covid-19. A gente ontem fez uma sessão, foi a primeira vez, na verdade, que eu organizei, né? As outras, meus colegas que ajudaram a coordenar esse grupo, né? Que no caso é o João Pedro Lux, que é do GEPAL, né? E o Marcelo Rodrigues Ariagada, da Universidade do Chile. Na verdade, quem organizou as outras duas sessões foi o João Pedro. A gente estabeleceu mais ou menos um tempo de 15 minutos, né? Mas acho que pode ser um tempo de 20 minutos com possibilidade de prorrogação por mais 5, né? Nós somos só 3 hoje apresentando aqui, né? Então, acho que teremos tempo tranquilo aí para os debates na parte final, né? Então, quando chegar a 20 minutos, eu vou comunicar via voz aqui, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem prestar atenção no chat, né? Então, eu faço uma interrupção com a voz, falando, chegando 20 minutos, né? E a gente procede, então, aí dá esse tempo de mais 5, quando chegar a 25, eu vou novamente fazer a intervenção pedindo para que possam concluir, né, para que a gente tenha depois tempo para o debate, né, na reta final, né. Então, acho que seguindo a lógica, seguindo a ordem ali, né, podemos seguir essa ordem alfabética que está prevista na programação. Então, eu passo a palavra para Bruna, né, para as suas considerações iniciais. A palavra é sua, Bruna. Ok, tudo bem. Eu posso apresentar a tela para apresentar uns slides? Pode sim. Tá, eu vou compartilhar aqui então, e peço desculpas por deixar minha câmera desligada, porque a internet aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tá muito ruim hoje, porque tá um dia chuvoso. Tá certo. Então, só me confirmem quando vocês conseguirem ver direitinho o primeiro slide. Agora chegou aqui. Só falta colocar no modo apresentação, né? Eu acho. Alguém sabe me dizer como eu faço isso? Eu acho que é visualizar ali, a parte de cima tem o visualizar. Ai, meu. Lá na barra superior em cima ali, ó. Tem arquivo, editar, visualizar. Modo tela cheia. Isso. Tá aparecendo direitinho agora? Agora sim. Ok, então, boa tarde a todos e todas. A gente está aqui, então, nesse GT de Teoria Política Marxista para falar um pouco de fascismo e bolsonarismo. E eu quero iniciar, antes de comentar sobre o título do meu artigo, me apresentando. Eu me chamo Bruna Felker, eu sou formada em Direito e atualmente sou mestranda e um pouco, assim, bem lentamente graduanda em Ciências Sociais, mas o foco é o mestrado mesmo, na Universidade Federal de Santa Maria, e eu pesquiso sobre gênero e política na linha de pesquisa da UFSM, da pós-graduação, que é Instituições, Sociedade e Poder. Atualmente, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ciência Política da UFSM e também pesquisadora do Grupo de Estudos em Sociologia Política e Democracia da Unesp e voluntária global na ESEC de Santa Maria.
E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês de um artigo meu que é intitulado De Ideologia de Gênero Mata, breves comentários teóricos sobre o fascismo genérico e o bolsonarismo. Iniciando, eu quero comentar o quê? Que esse artigo, ele é um dos primeiros que eu faço a respeito dessa temática do bolsonarismo, marxismo e fascismo, então ele é bem iniciante mesmo, e eu quero partir de onde? Dos métodos e técnicas da minha pesquisa que eu utilizei. Bom, o meu objeto de estudo, ele é o quê? Dissertar a respeito do enquadramento teórico que permite compreender o bolsonarismo como um fenômeno social e como uma ideologia política de caráter neofascista. Para isso, eu uso epistemologias e teorias de referência como, para o fascismo genérico, a ótica de inúmeros pensadores internacionais, então eu não busquei ninguém que trabalhe com teses no Brasil mesmo, propositalmente, e para caracterizar o bolsonarismo como uma ideologia política e um fenômeno social de caráter neofascista, eu selecionei somente pensadores brasileiros adeptos ao pensamento marxista. Bom, primeiro momento desse artigo, ele é uma introdução aonde eu coloco a seguinte questão, que é o que é fascismo? E já no início, eu apresento que eu uso a ótica, o conceito de fascismo genérico, que é um conceito que entende o fascismo como ahistórico e como uma ideologia política que não se limita ao movimento fascista de Mussolini. Porque há pensadores, cientistas políticos, sociólogos, historiadores, tudo mais, que compreendem que o fascismo pode ser um movimento político que se limita a Mussolini. Não é a ótica que eu sigo, e eu coloco aqui embaixo os autores que usam e conceituam o fascismo de um modo genérico, que é o Paine, o Linz, o Griffin, o Sternel, o Mann, e o Ataídes, ele é um cara aqui do Brasil, mas que ele traz um estado da arte, digamos, desses pensadores internacionais a respeito do fascismo como um elemento genérico e ahistórico. Bom, isso, então eu coloco o quê? Que o fascismo genérico, ele busca, sempre foi com Mussolini, pode ser encontrado em outros momentos, de um modo geral, criar, proporcionar um Estado nacionalista e fundamentalmente autoritário, rejeitando de um modo central, por meio de seus discursos e práticas, principalmente o comunismo, mas ainda, segundo esses teóricos, o liberalismo e o conservadorismo. Porém, o que acontece é que os fascistas estão sempre dispostos, quando é preciso para dar viabilidade ao projeto deles, a coalizões temporárias, especialmente com domínios de direita e conservadores. E esses autores, eles defendem o quê? Que, de um modo geral, esse fascismo ele tem um caráter de massas, ele proporciona e ele trabalha por meio da militarização da política, de uma simbologia mística em torno desse líder fascista. Ele tem um caráter patriarcal e tem uma tendência central ao autoritarismo carismático e pessoal, voltado a esse líder, então, como um meio de domínio e comando da sociedade. Bom, o fascismo é uma ideologia política, então, não clerical e populista. E a gente pergunta muito, será? O que eles querem mostrar é o quê? Que quando eles se conectam a coalizões com a religião, ela nunca é o fator moral dominante ou o fator decisivo. A moral fascista, ela é sempre primordial, ela está sempre em primeiro lugar, mas pode haver, então, essas coalizões. E populista por quê? Porque muito da autoridade fascista ela emana do líder fascista, como exemplo a gente pode citar, eu vou citar no início só o Mussolini para não entrar ainda no caráter do bolsonarismo, e normalmente o que acontece é que essa autoridade ela é reconhecida, ela é legitimada pelo povo, não em sua totalidade, claro, mas por uma maioria de adeptos. Então, as ideologias políticas fascistas, elas buscam o quê? Uma unidade social por meio de um partido único, que é sempre centralizado nessa figura do líder, que é algo essencial da gente compreender, que usa de táticas legais e ainda, quando preciso, táticas violentas, de violência simbólica ou mesmo física, com fins autoritários e ainda totalitários. O que pode ser discutido, essa questão do totalitarismo, em fascismos mais específicos, como a gente vai ver no caso do neofascismo bolsonarista depois. E como uma ideologia política, o fascismo genérico, ele comporta várias espécies. Dentre elas, a gente tem o neofascismo, que pode se encontrar, por exemplo, autores que discutem a questão do Trump,
E dentro dessa espécie neofascista, há ainda que a gente pensar que tem como uma outra espécie, digamos, o bolsonarismo, que é algo localizado aqui no Brasil, localizado nesse nosso tempo contemporâneo. Mas há um elemento central dessa ideologia fascista, um elemento fundamental, que é a busca sempre por um renascimento político, social e também cultural. Em prol do quê? Em prol do que esses fascistas consideram como momentos de crise ou decadência política. Então, a gente pode usar como exemplo a Itália, eles estavam em um momento pós-guerra, havia uma decadência política, econômica e tudo mais, e esse foi o motor para o fascismo do Mussolini. Bom, mas ele parte sempre, isso é algo que a gente consegue encontrar facilmente se a gente refletir em vários fascismos que a gente encontra, a questão do desprezo ou ódio à racionalidade iluminista e as suas consequências contemporâneas. A questão da cientificidade, a questão do secularismo e tudo mais. Então, bom, alguns autores que eu mencionei anteriormente, ele defende o fascismo como um fenômeno cultural que pode ou não adentrar no jogo político. E isso é importante para a gente pensar o quê? Não necessariamente só é fascismo no momento em que está dentro da política institucional. Pode estar só no movimento social, em algumas pautas, em alguns legisladores ou algumas figuras políticas, mas ele não precisa estar institucionalizado para ser considerado como fascismo ou neofascismo. E é importante ainda a gente mencionar que, sobre esses autores, o fascismo, o neofascismo, ele é uma cultura política que é anti-individualista, comunitária e antirracionalista, como eu já mencionei. Eles defendem, eles partem sempre daquela ideia de que o fascismo ele acaba sendo, naquele momento histórico, sempre a única e a resposta mais adequada para os problemas sociais do tempo em que ele se insere. Então, ele é uma ideologia e um movimento político que transcende a ideia de luta de classes. Por quê? Porque ele impõe uma luta entre estados, não no sentido físico, mas pode ser também no sentido weberiano, digamos, entre aspas, assim. Por quê? E uma luta racial e étnica, porque que a gente pode considerar darwinista no sentido evolucionista, porque ele não busca uma união entre todos os seres humanos dentro da ótica fascista. Ao contrário, ele despreza a maioria deles, daqueles que não têm o perfil ou não se enquadram esse perfil fascista, buscando sempre a criação de um novo homem, e ainda assim num caráter sim masculinizado, que é superior ao homem médio, digamos. Eles se entendem, se veem sempre como algo superior, como o ápice da humanidade. E eu coloquei aqui, mas eu não vou ter tempo de comentar com vocês, mas está no artigo, eu posso disponibilizar depois, algumas questões sobre a origem do fascismo, voltando à Itália de Mussolini, porque, posteriormente, eu faço uma comparação no artigo com a ascensão do bolsonarismo e tudo mais. Então, o segundo momento do meu artigo, ele é dividido só nesses dois momentos, introdução e uma análise bolsonarista, digamos, como neofascismo brasileira. Eu trato de caráter mais específicos da nossa contemporaneidade. Eu inicio mencionando para vocês quais foram os meus principais teóricos. Claro, tem outros, mas os principais, assim, que sustentam esse artigo é o Armando Boito Júnior e o Júnior de Fargoni, ambos em artigos de 2020, mas eles têm, e eu cito ao decorrer do texto, outros artigos que tratam da problemática. Então, primeiro, de acordo com o Armando Boito Júnior, eu quis separar para vocês verem que tem diferenças de percepções mesmo dentro de uma ótica marxista. O neofascismo bolsonarista, ele aparece como nas camadas médias, nos pequenos proprietários, inicialmente. Ele aparece em meio a um projeto político que busca censurar o que eles consideram como um reformismo burguês de base popular desorganizada, que é voltado, então, às demandas dos trabalhadores, e ainda sob a ótica e um discurso anticomunista, especialmente no Brasil, então, antipetista, com culto à violência, uma crítica à corrupção, que é considerada por eles neofascistas como um elemento somente de esquerda, e ainda desprezo ao jogo democrático, com essas críticas de, por exemplo, a urna é fraude e tudo mais, e politizando várias questões preconceituosas, misoginia, racismo, LGBTfobia. Ainda há que se mencionar o quê? Que o neofascismo bolsonarista, segundo Armando Boito Júnior, ele organizou principalmente a sua base popular por meio de redes sociais e, mesmo que isso seja contestável, esteja em estudo, a gente pode pensar na importância das fake news. E
No Brasil, ele tem um caráter, sim, de luta de classes, embora isso divija um pouco do conceito de fascismo genérico, como eu apresentei, mas ele é bem limitado, porque ainda acontece bem, entre aspas, digamos, dentro do jogo democrático. Mas o fascismo, o neofascismo bolsonarista, ele apareceu como, segundo o Armando Boito Júnior, como uma resposta que eles, neofascistas, consideram adequada à crise social brasileira. Então, em meio a um sentimento de antipolítica, então, que acabou afetando, a partir de junho de 2013, que eu vou comentar logo mais, todos os partidos, ou os principais partidos tradicionais, como o PT, PMDB, PSDB, PP, e isso, esse sentimento antipolítica, ele possibilitou a emergência na cena política de partidos de direita radical e conservadores e proporcionou ainda elementos adequados para a eleição presidencial do Bolsonaro em 2018. E isso sucedeu em meio ao quê? Tem mais elementos que o Armando traz e que é muito legal a gente pensar de que outras coisas aconteceram para que essa emergência neofascista bolsonarista pudesse acontecer. Então, ele cita o impeachment da Dilma, considerando como um golpe jurídico-político, qual eu concordo muito, a condenação e a inelegibilidade do Lula, que no momento de 2018 foi fundamental para a eleição do Bolsonaro, e ainda essa eleição não se deu sozinha. Em 2014, havia um deputado federal do PSL, a partir da extrema-direita que elegeu Bolsonaro. Em 2018, foram 54 deputados federais do Partido Social Liberal. Bom, já os outros autores que eu trago, o Júnior e o Fargone, eles trazem também alguns elementos interessantes da gente pensar aqui, que é o reacionarismo e o anti-intelectualismo, e eu trouxe uma citação direta do autor que eu achei muito legal a gente pensar sobre ela, que é: filósofos, antropólogos, sociólogos e todos os outros críticos são considerados no bolsonarismo mesmo que os iluministas foram e são para os fascistas, os subversivos da sociedade. Então, isso emerge em várias características: o autoritarismo e a prepotência, por meio da censura ao pensamento político crítico, e aqui eu trouxe uma fala do próprio presidente da República em 2019, que foi, eu não lembro em que momento, mas no artigo está bem especificado, que é: Deus acima de tudo, não existe essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Então, está citado no meu artigo e também no artigo do Júnior e do Fargone. Há uma questão de aversão à pluralidade, então, que pode ser percebido, então, aos discursos de ódio. E aqui eu citei o caso que é voltado à minha pesquisa, né, que é o exemplo dessa questão de contra os estudos de gênero por meio do sintagma pejorativo ideologia de gênero, ainda em projetos de lei como Escola Sem Partido. E uma questão peculiar que vale muito a pena a gente perceber, que se diferencia da teoria genérica do fascismo, é o nazismo retórico no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele é o que, por exemplo, Plínio de Arruda Sampaio Júnior chama de capitalismo dependente, que, na época em que o Bolsonaro se elegeu, era nitidamente subserviente às demandas dos Estados Unidos da América. Então, isso é uma coisa que pode e muda sempre, porque na Itália era uma coisa, era outro contexto do capitalismo, e hoje, no nosso tempo, no Brasil, como periferia, então, ele acaba sendo diferente. Há ainda a questão que a gente pode mencionar da necropolítica, do necroestado, da beliciosidade, do militarismo, do milicianismo, e ainda, para tentar enquadrar isso, para conseguir mostrar que isso se enquadra a uma ótica neoliberal, esse bolsonarismo, o neofascismo, ele tem elementos de meritocracia, neoliberalismo e parte de um pacto com as elites. A gente pode perceber isso nitidamente em como as demandas do agronegócio elas são respondidas facilmente pelo governo Bolsonaro. Bom, e aqui, essa parte eu posso falar, e aqui eu trago para a conclusão alguns elementos que eu fiz um estudo bem longo de pensadores que tratam de como se deu essa ascensão do bolsonarismo. O artigo ele fica muito claro quando eu comparo com a ascensão do Mussolini, e isso é muito legal, mas a gente tem como elemento central as jornadas de junho, que para esses autores, então, é um momento onde a gente tem o primeiro início, assim, mesmo que meio
simbólico do neofascismo e de uma onda conservadora no jogo político brasileiro por meio dos movimentos sociais e tudo mais, e algumas informações midiáticas. E como uma ideologia política, o bolsonarismo ele ganha uma visibilidade, uma adesão popular, em razão do quê? De um discurso populista e conservador, que é característico, como a gente já viu, como eu já mencionei, do fascismo genérico. E esse discurso populista e conservador, ele pretende universalizar a moral e as verdades cristãs e neoliberais. Aqui até teve um erro de português, repetir universais às vezes, mas enfim. E ele parte dessa cooptação da população por meio de quê? De uma linguagem fácil e anti-intelectual, pouco preocupada com a veracidade, com a racionalidade ou a cientificidade das informações. Então, a gente tem, a partir de junho de 2013, o início de uma onda conservadora no Brasil, onde, inicialmente, quem é cooptado para esse discurso são camadas intermediárias. Então, por discursos midiáticos que são, a partir da ótica desses autores, super manipulados, e não só por meio da mídia tradicional, mas também, especialmente, por meio de redes sociais, e cooptados para um pensamento e um comportamento que ele é antipolítica, anti-esquerda, e então, no Brasil, anti-PT, mesmo que o PT ele não seja o único, ou, enfim, partido mais radical da esquerda que a gente tem, mas era o que estava na política no momento. Então, os autores estudados, eles defendem as jornadas de junho como o início do consenso popular que proporcionou a adesão popular precisa ao impeachment da Dilma Rousseff, e eles defendem, como eu já mencionei, que esse impeachment da Dilma é um golpe jurídico-político de caráter neofascista. Bom, em síntese, então, as jornadas de junho, elas são uma resposta popular, discursivamente manipulada, para a tal crise econômica que a população entendia como ser responsabilidade do PT. Mas esses autores que eu trago, eles mostram o quê? Que essa crise, ela é resultado, ela é uma consequência, um efeito da crise econômica mundial de 2008, que afetou o Brasil de modo diversificado e até mesmo de modo drástico com os demais países periféricos, em razão do seu caráter, que eu já mencionei, que é de capitalismo dependente. E aqui eu trago o magistério do Soares, mostrando que elementos que possibilitaram a ascensão do bolsonarismo ao poder estatal por meio da presidência do Bolsonaro e os demais 54 deputados que eu já mencionei. O primeiro elemento que ele traz é a inelegibilidade do Lula da Silva. Depois, o atentado contra o Bolsonaro, a facada, que hoje tem 1001 teorias de conspiração e tudo mais. Por quê? Porque ele distanciou o Bolsonaro dos debates eleitorais obrigatórios e presenciais. E ainda a adesão dos evangélicos neopentecostais ao projeto bolsonarista, dando ao mesmo um teor central de fundamentalismo religioso e conservadorismo cristão. E, por último, a adesão das camadas burguesas e proprietárias ao projeto neoliberal bolsonarista. E, para finalizar, eu coloquei a título mesmo de reflexão alguns dados, primeiro, a respeito do governo Bolsonaro, da opinião pública do governo Bolsonaro em abril de 2021, que são dados do Datafolha, onde naquele momento ele tinha já a pior aprovação do mandato, e hoje continua sendo pior ainda, que no momento era de 24%, uma reprovação que variava entre 44% e 45%, e 49% dos entrevistados pelo Datafolha defendiam que era preciso o impeachment do Bolsonaro. E como essa pauta do impeachment ela é cada dia mais central nas demandas políticas que a gente tem, eu quis também colocar alguns dados a respeito dos pedidos de abertura do processo de impeachment. A gente teve até abril também, que foi quando analisei a pesquisa, 118 pedidos de impeachment assinados por 1.492 pessoas e mais de 500 organizações. E eu quero citar esse rol de justificativas, porque eles se encontram na maioria dos pedidos conjuntamente, alguns sim, outros não, mas são os rols centrais, eles acabam se conectando de uma ou outra maneira, esses elementos de justificativa da abertura do impeachment, que é coronavírus, manifestações antidemocráticas, quebra de decoro, fake news, apologia à ditadura militar, improbidade administrativa, relacionamento ilegal com o Sérgio Moro como juiz do caso Lula da Silva, genocídio voltado ao coronavírus, desrespeito aos direitos humanos, inúmeros discursos que a gente pode perceber, abuso de poder, censura e crimes de ódio.
Então, eu finalizei 20 esse minutos, artigo. Bruna. Ok, eu já estou finalizando, esse é o último slide, na real. Eu finalizei o artigo justamente com essas informações para possibilitar uma reflexão a partir dos dados que a gente tem da realidade com essa teoria do fascismo genérico. Então, acredito que seja isso. Eu coloquei aqui algumas referências que eu usei, não todas, porque não ia dar espaço e acaba a gente não podendo ler, então é mais para fins informativos mesmo. Queria agradecer e estou aberta a questionamentos. Muito obrigado, Bruna, pela exposição inicial. A gente vai fazer o debate na sequência, após a apresentação de todos, tá? Então, seguindo a nossa lista aí, né, de apresentações hoje, passo a palavra ao Hugo Goulart de Faria para as suas considerações iniciais. 20 minutos, quando chegar a 20 minutos eu vou comunicar e depois chegando a 25 de novo. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Estão vendo os slides? Sim, só uma coisa, eu sou o Danilo, que aparece meu nome como Eliel, porque o Eliel é o dono do slide. Perfeito, pareceu errado mesmo. Te conheço, Danilo, já te vi no IFISH junto com o Sávio, sou orientando do Sávio. Boa tarde, pessoal. Vou aqui tomar a opção de ser sem a câmera ligada, acho que até para dar um destaque melhor nos slides, para a internet fluir bem, tá bom? Começando aqui, né, com essa questão, a tese já está explicitada pelo título, né, que se trata de um debate teórico realizado defendendo a caracterização do bolsonarismo como movimento fascista, né? Agradeço a apresentação da Bruna, parabenizo também essa apresentação anterior, tem muito diálogo com o que eu vou falar aqui, inclusive nas bibliografias, né? Uso muito do professor Armando Boito, das considerações também do Sávio Cavalcante, que é meu orientador, e vou dar início aqui, então, à apresentação, né? Importante só citar para vocês que esse artigo, né, ele sai de uma bolsa de iniciação científica, né, um projeto PIBIC, que foi uma análise que encerramos agora, sobre a relação de afastamento de núcleo e de afastamento da classe média em relação ao governo Bolsonaro, né, sendo ela a base do que a gente determina como um movimento neofascista, né? Então, aqui como tópicos da discussão, né, tópicos também presentes no artigo, né, se trata de uma estrutura aqui de um artigo de por volta de 10 páginas, obviamente, diversas questões tiveram que ser resumidas, né, não é possível um panorama completo da discussão conceitual nesse formato, né, nem aqui na apresentação vai ser possível passar por todas as partes importantes do artigo, né, mas a título de informação para vocês, convidando também quem queira depois ler o artigo completo, né? As etapas seriam uma primeira discussão sobre o conceito e o contexto do fascismo em seu sentido clássico, né? Do século XX, principalmente das experiências do Mussolini, do Hitler, né? Um debate sobre a possibilidade do neofascismo, um debate historiográfico sobre a atuação do fascismo no Brasil, fazendo uma ligação do Plínio Sampaio e do movimento integralista, que foi o maior movimento fascista do mundo, fora da Europa, entre as décadas de 1920 e 1940, e aqui as questões e considerações finais. Acabou dando uma falhinha na imagem, né? Mas aqui a gente tem um broche dos integralistas, né? Com a saudação a Nauê, e o lema Deus, Pátria e Família, né? E em cima aqui onde está branco seria uma camisa da campanha do Bolsonaro para a próxima eleição com o mesmo lema, né? Que é o lema clássico do bolsonarismo, uma direta ligação com a defesa da família tradicional, né? Da pátria e da religiosidade já presente lá nos integralistas. O mais importante, para a gente já ir direto ao ponto, como o nosso tempo aqui é limitado, do nosso artigo, no sentido do fascismo clássico, é se afastar do que denominamos como interpretações historicistas, né? Que são perspectivas diferentes, mas que caem numa questão que, para nós, no nosso posicionamento, seria errônea, né? Aqui no sentido de considerar
o fascismo como vinculado apenas a um contexto específico, com condições particulares, né, que não existem mais, e assim não poderiam se repetir. Essas interpretações, elas têm um efeito negativo na nossa concepção no debate do conceito de fascismo, porque elas geram um conceito com baixa abstração, e assim um conceito com uma baixa capacidade analítica, né? Só citando aqui o contexto do século XX, né? Seria um contexto de burguesia nacional, né? Que seria uma burguesia um alto grau de independência da burguesia multinacional e imperialista, né? Esse contexto, ele é muito diferenciado aqui no século XXI, a gente vai falar aqui mais posteriormente, mas no nosso artigo a gente tece um debate entre diversas concepções marxistas do século XX, da Clara Zetkin, do Gramsci, do Trotsky, e essas diversas concepções, elas se encontram com uma concepção principal que foi selecionada, que vem muito dos estudos do professor Armando Boito, que é uma concepção ampla de fascismo, um conceito que, na nossa ideia, gera, né, uma possibilidade de análise, uma possibilidade de amplitude, que é o conceito desenvolvido pelo Palmiro Togliatti, né, um italiano. Seria mais ou menos o seguinte, né? O fascismo, ele teria alguns elementos centrais que a gente vai buscar destrinchar rapidamente na medida do possível. Ele seria um movimento reacionário de massas, enraizado em classes intermediárias típicas das formações sociais capitalistas e com uma ideologia heterogênea, né? Consequentemente pouco sistemática, com um grande abarcamento de concepções, né? E, por seu aspecto de massas, com um discurso superficialmente crítico, superficialmente de ruptura, né? Entretanto, profundamente conservador, dados os raciocínios trazidos pelo professor Armando Boito, principalmente, de que o programa fascista, por mais que ele se realize com uma transversalidade de classes, né, que ele abarque interesses de diferentes frações e classes sociais, justamente para poder se possibilitar, ele só se realiza no governo como um instrumento politicamente confiscado da burguesia. E é aí que se dá o seu caráter profundamente conservador. Ele pode ter espaço para ideias comunitaristas, por vezes não capitalistas, muito de um passado racista também e machista, mas na essência, ele defende sempre os interesses da burguesia, né? Mesmo numa questão de quando é necessário, por exemplo, uma decisão entre os interesses da classe média e da burguesia. As análises do fascismo demonstram isso, por exemplo, com Hitler, que por mais que tinha uma base social enraizada nas classes intermediárias, nos momentos de escolha da política macroeconômica, os interesses da burguesia nacional que foram sempre os escolhidos e defendidos, né? Então, aqui, analisando essa estrutura geral, trazida principalmente pelo Palmiro Togliatti, mas, novamente, reforçando, que encontra eco e consonância nas análises de Gramsci, de Trotsky, de Clara Zetkin, né? É só uma escolha aqui teórica de análise, porque ele traz 3 elementos que consideramos centrais. O fascismo é sempre um movimento de reação, né? Por mais que no caso clássico a reação seria um partido revolucionário de massas organizado, e hoje, contemporâneo, já aplicando aqui no caso brasileiro, né, uma reação ao ciclo neodesenvolvimentista do PT, de um reformismo fraco, de uma base social muito mais desorganizada, mas se trata de uma reação a um movimento de avanço que é anterior. Ele é sempre enraizado nas classes intermediárias, que são classes, né, por uma série de questões trabalhadas, por exemplo, pelo Bourdieu, pelo Passeron, na questão da reprodução, o mito da queda, são classes que têm uma proteção essencial de sua posição social e que se sentem profundamente ameaçadas com momentos de ruptura e de revolucionários, né? O terceiro aspecto, e não menos importante, seria esse do conservadorismo, que eu já expliquei anteriormente,
basicamente em última instância, o fascismo sempre defende o interesse da burguesia, né? Dado o exemplo aqui do Brasil, a classe média pagando a inflação que está pagando, né? Com todos os custos da macroeconomia para o lado que está indo, apesar de ser a classe onde ele mais se encontra enraizado, né? Um outro conceito aqui fundamental, que o professor Armando Boito também trabalha, e a gente traz das análises dele, são a realização de cálculos táticos. Isso daqui é fundamental para a gente se afastar das operações historicistas, dos conceitos historicistas de fascismo. Porque se os fascistas, eles calculam taticamente, eles analisam os contextos, assim como Mussolini fez na Itália, o Hitler na Alemanha, eles ganham a eleição, eles adiam a implantação da plena ditadura, né? Eles vão um passo atrás, um passo à frente. Se isso acontece, se as reconfigurações são constantes, como a gente vê também na análise histórica do integralismo brasileiro, que se modificou profundamente ao longo das décadas de 20, 30, 40, 50, se o fascismo realiza esses cálculos táticos, essas reconfigurações, que por muitas vezes nada mais são do que fisiologismos, é essencial essa construção de um conceito amplo, que não seja historicamente restrito a um arranjo específico de um bloco no poder, de um movimento específico, né? Então, por essa percepção dos cálculos táticos como essenciais para os fascistas, é que a gente defende também, nesse artigo, uma formação de um conceito amplo, né, de fascismo, que possa ser aplicado aqui, por exemplo, ao caso brasileiro. Não vai ser possível entrar em detalhes, né, no trecho do artigo que a gente faz, uma análise até um pouco mais historiográfica, né, mas eu queria citar aqui essas duas obras, né, com destaque para o Fascismo em Camisas Verdes, do Leandro Gonçalves e do Odilon Neto, né, uma obra historiográfica de muito detalhismo, né, que apresenta essas questões das reconfigurações táticas do fascismo com muito cuidado, né, demonstram para a gente diversas continuidades, muitas continuidades entre o integralismo brasileiro e o que é hoje, né, o que nós consideramos a continuidade do fascismo no Brasil, que seria esse movimento neofascista. Agora a questão, né? Existe neofascismo? Podemos falar de um neofascismo, né? Na nossa concepção, sim. Podemos falar de um neofascismo, né? Uma variante do fascismo. Por quê? Porque ele mantém a essência de um movimento reacionário de massas enraizado nas classes intermediárias, né? Das formações sociais capitalistas, além de diversas semelhanças importantes, como a lógica miliciana, o culto da violência, uma liderança pessoal carismática, o contexto do movimento popular em crise, ou pelo menos na defensiva, perante uma ofensiva, né? Esse contexto de uma crise de hegemonia, que o Gramsci traz muito também nas análises dele, lá do século, da década de 1920, o anticomunismo, a defesa da família tradicional, principalmente na tríade Deus, Pátria e Família, extremamente presente nos integralistas, né? Isso se dá apesar de diferenças importantes, que é lógico, são muito significativas, né? A gente está num contexto agora do século XXI, depois de décadas de transnacionalização e de globalização da economia. Nem a burguesia nacional, isso é um debate muito importante que o professor Armando Boito traz calmamente, né, e que eu recomendo vocês acompanharem depois. Essa burguesia nacional, por exemplo, na concepção do professor Armando Boito, não existe mais, nem retornará mais a existir. Hoje se trata de uma burguesia interna, né, com alto grau de associação, um alto grau de dependência da burguesia multinacional e imperialista, né? Então, é evidente que há uma mudança no bloco do poder. Agora, o que as análises historicistas, como, por exemplo, a do Atílio Boron, realizam, muitas vezes é uma certa confusão até conceitual, do trabalho conceitual mesmo, entre o que é bloco no poder e o que é forma estatal. O bloco no poder, ele é modificado, mas a forma estatal da ditadura fascista, ela pode se realizar com um outro bloco no poder. Essa é a questão, certo? Existem outras estratégias diferenciadas fundamentais, né?
e concepções diferenciadas que o prefixo neo traz aqui para a gente. O inimigo é outro, como eu já disse, antes um partido revolucionário organizado, agora uma base de movimentos sociais, uma esquerda caracterizada pelo reformismo burguês, né, que teve sob a direção do Partido dos Trabalhadores, um partido burocratizado, de quadros notáveis, e toda a base social ampla de movimentos democráticos e populares, né, mas pouco articulados perante o que era o Partido Revolucionário, né. A forma organizacional em si, né, hoje é importante a gente ver que o bolsonarismo se organiza muito mais, de uma forma muito mais difusa, utilizando principalmente da possibilidade que os novos meios de comunicação e as redes sociais no século XXI trazem para essa realização, né. Uma outra diferença importante que o professor Sávio Cavalcante trabalha é a questão do caráter abertamente capitalista, né, abertamente pró-capitalista, sendo que no fascismo clássico do século XX tinha muito mais espaço para pautas que não chegavam a ser anticapitalistas, né, um certo não capitalismo à direita, né, pautas comunitaristas, racistas, mas que muitas vezes esbarravam numa lógica capitalista, que hoje no neofascismo são muito mais abertamente pró-capitalistas, né? Existem outras diferenças também que consideramos um pouco mais secundárias, sim, e por isso não vamos trabalhar com extensão aqui, mas só a título de exemplo, né, o anti-intelectualismo em comparação com o integralismo, que se dedicava muito na construção de uma intelectualidade, o próprio Plínio Salgado, que se construía como um intelectual público, que buscava essa intelectualidade. Então, essa é uma diferença muito grande também, que está relacionada ao próprio ciclo, né, o desenvolvimentista do PT, que expandiu muito o ensino público e todo o ressentimento gerado com essa expansão, né. E aqui, pessoal, já partindo para as considerações finais, dado aqui o nosso tempo limitado, né, para possibilitar o debate também, e só fazendo uma breve citação antes, né, aqui existem diversas mediações para a gente partir do que foi a formação do bloco antipetista até a sua depuração, né, no que é o movimento neofascista. O professor Sávio Cavalcante traz importantes razões para isso, o contexto de 2013, que tem que ser analisado com muita calma, com muito cuidado, por toda a pluralidade, por toda a disputa, o papel da Lava Jato na legalização, na legitimação de métodos de exceção, né, possibilitando a viabilidade do bolsonarismo. Mas a título de considerações finais, por conta do nosso tempo, é indicar que concluímos que o bolsonarismo é um movimento fascista. É evidente que é uma variante nova desse movimento. É um neofascismo, né? Mas não deixa de ser um movimento reacionário de massas, que é enraizado nas classes intermediárias e que tem essa ideologia heterogênea e pouco sistemática, mas é profundamente conservador, né? Finalizando também, isso aqui, até comentando brevemente da minha trajetória de pesquisa, né? Venho de uma trajetória de pesquisa de análise da formação da alternativa neoliberal no Brasil, análise da Assembleia Nacional Constituinte, da atuação da Federação da Indústria do Estado de São Paulo nessa Assembleia, como ela defendeu e se formou a alternativa neoliberal. Venho depois para uma análise da reforma trabalhista, como um momento dessa reconfiguração dessa hegemonia neoliberal. E esse contexto pós-golpe de Estado de 2016, né, encontra na ascensão do bolsonarismo um significado muito material, né, de uma profunda realização da alternativa neoliberal no Brasil. Forças sociais que estavam, digamos assim, contidas pelo ciclo neodesenvolvimentista, que é um debate profundo, não deixa de ser neoliberalismo, mas não é a alternativa neoliberal profunda que está sendo aplicada agora. Essas forças encontram no bolsonarismo, com a coração do Paulo Guedes, com a coração do mercado financeiro, uma possibilidade de uma realização profunda da alternativa neoliberal no Brasil. É importante só citar também aqui com relação a interesses materiais concretos, né? Apesar do que eu disse, de que nos associamos ao raciocínio do professor Armando Boito, no sentido da burguesia confiscar o movimento político, né, e realizar os seus interesses em última instância,
Entretanto, é importante sinalizar que a classe média tem, sim, retornos materiais, né, do seu apoio, de ser a base social mais enraizada desse movimento. Tanto na defesa da propriedade privada, mesmo que numa lógica miliciana, numa lógica de excludente de licitude, de armamento privatista, que muitas vezes não funciona, mas pode funcionar como retórica, e numa lógica de valorização do mercado financeiro. Porque apesar da classe média não ser mercado financeiro, não ser investidora, é uma identidade que muitos se compatibilizam, e uma classe média que realmente, cada vez mais financiarizada, cada vez mais tem retornos com esse tipo de defesa de interesse, né? É isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês, o espaço aqui do GEPAL, né, ao Danilo pela organização, a todos que estão aqui. Estou aberto aqui a questões, infelizmente saí um pouquinho rapidinho do trabalho, vou ter que voltar, então não vai dar para assistir tudo com muito cuidado, mas vou ouvindo aqui, espero estar presente aqui no debate com vocês. É isso, obrigado. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, contato, meu e-mail está aí. Obrigado, Hugo, pela apresentação. Então, agora a gente passa a palavra a Júlia Camini Irai e ao Leonardo de Macedo Silva. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiro, queria agradecer ao Simpósio, ao GEPAL, na figura do Danilo como coordenador aqui do grupo de trabalho, pelo espaço, pela oportunidade. Saúde e cumprimento também aos colegas que apresentaram os trabalhos antes de nós. Tanto hoje quanto nas datas anteriores, nós acompanhamos os demais trabalhos com muita atenção. E estamos muito felizes e honrados em fazer parte de um evento com trabalhos tão bem feitos e interessantes. O artigo que nós escrevemos tem como finalidade analisar o fascismo como fenômeno, primeiro no século XX, o fascismo clássico lá do Mussolini, por uma ótica marxista, e através disso fazer uma análise comparativa com a atuação do governo atual do Jair Bolsonaro, em especial na pandemia do Covid-19. E a primeira dificuldade que nós tivemos para efetuar esse trabalho de pesquisa foi exatamente a conceituação do fascismo. Porque, como os colegas colocaram antes, e o Pachucanes, na última obra publicada pela editora Boitempo, analisou do fascismo também, é um fenômeno que é contrário à doutrina, é contrário à proposição de ideias, é contrário aos princípios. Então, muitos autores tentaram analisar o fascismo e fizeram leituras, inclusive, contraditórias. Então, nós tivemos que fazer uma escolha, né, metodológica, a partir de um determinado conceito de fascismo, buscar os seus principais elementos e características. E nós escolhemos o conceito do Leandro Conde, na obra específica dele sobre fascismo, que eu preparei aqui para citar para os colegas. Então, Conde diz o seguinte: o fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do capital. É um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sob uma máscara modernizadora, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. O fascismo é, portanto, um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista e antioperário. É a partir deste conceito que eu e a minha colega Júlia buscamos extrair os principais elementos desse fenômeno lá do século XX, para, em um segundo momento, que vai ficar a cargo da Júlia, compará-los e verificar a existência ou não desses elementos na atuação do Bolsonaro e da sua política pública na gestão da pandemia do Covid-19. Então, o primeiro elemento que nós extraímos desse objeto de pesquisa é o enrijecimento, tanto político como econômico, após uma crise do capital. Nós utilizamos aqui a ideia de fase do capitalismo, lá em Domínio e Levi, quando eles falam da crise do neoliberalismo, em que cada fase do capitalismo é intermediada por uma crise sistêmica. E nesse caso, como foi muito bem posto pela colega Bruna, a crise na qual Mussolini se utiliza para chegar ao poder é a perda da Primeira Guerra Mundial pela Itália, pela derrota da Tríplice Entente, que coloca a Itália numa situação econômica e social muito difícil, na qual o Mussolini e o fascismo se colocam como a resposta. E a mesma coisa aconteceu na Alemanha, no nazifascismo ali de Hitler, né? A Alemanha também perde a Primeira Guerra e o país fica numa situação social e econômica muito difícil, na qual o Hitler se coloca como a resposta. Esse é o primeiro elemento fundamental do fascismo. O segundo seria a criação de um inimigo comum, que nesse caso vai ser o mesmo inimigo, tanto lá no fascismo do século XX do Mussolini, como no Bolsonaro.
que vai ser a ameaça comunista. Antes da chegada ao poder do fascismo italiano, houve uma disputa muito grande política entre os camisas negras, que eram os fascistas, e aqueles chamados de camisas vermelhas ou, pelos fascistas, de ameaça vermelha, que eram os comunistas. Então, quando o Mussolini chegou ao poder, quando o fascismo italiano chegou ao poder na figura de seu líder máximo, esses camisas vermelhas são considerados o inimigo e aqueles que devem ser combatidos para a não destruição do país. E a mesma coisa vai acontecer, a Júlia vai abordar com mais profundidade na fala dela, no Bolsonaro em relação aos comunistas de uma forma ampla, né, envolvendo sociais-democratas, que não tem nada de comunistas, como o PT, entre outros. O terceiro elemento é o chauvinismo, né, o nacionalismo elevado ao extremo, que cria a ideia da utilização do mito da nação e de uma perspectiva de nós contra eles, no qual o povo fascista italiano acha que é independente, que pode se fechar em si e não dialogar com mais ninguém que não compartilhe de seus ideais fascistas. Por isso que a Itália foi se aproximar na Segunda Guerra Mundial da Alemanha nazista do Hitler e do Império Japonês, que tinha ideias muito semelhantes. Então, é o nacionalismo elevado sempre a uma perspectiva muito violenta. Como quarto princípio, nós temos o pragmatismo e o obscurantismo antidoutrinário, que já foi introduzido, tanto por mim, no começo da fala, como pela colega, na ideia de que o fascismo ele é contrário à doutrina, contrário à utilização de princípios, contrário a qualquer ideal progressista, e que, quando o Mussolini ele é forçado a falar sobre essas suas ideias, ele acaba fazendo pela forma de negação, porque o fascismo ele é contra qualquer ideal socialista, contra qualquer ideal comunista, contra qualquer ideal democrático, sempre pela negação, ou ainda colocando ideais medievais, muitas vezes colocados ali na obra de São Tomás de Aquino, entre outros pensadores do medievo, e também sendo contrário aos ideais da Revolução Francesa de 1789, como a colega também já tinha colocado. E o quinto e último elemento que nós extraímos do conceito de fascismo do Leandro Konder é a ideia de um Estado forte e controlador de caráter anti-operário. Então, ao chegar ao poder, o Mussolini forja um Estado muito violento e repressivo, e que, inclusive, chegou a intervir economicamente. Ou seja, aqui nós temos um ponto importante que a Júlia vai abordar também, que é a diferença da aparição desses elementos a depender da fase do capitalismo que nós estamos analisando. O capitalismo monopolista de Estado, no qual Mussolini governou, gera que esses elementos apareçam de uma forma e que vão aparecer em outra no neoliberalismo em crise que o Bolsonaro vai governar. Então, no capitalismo monopolista, o Mussolini, inclusive, intervém na economia, dando muito valor ali às finanças. No capitalismo também pode ser chamado de financeiro. Então, é isso que eu preparei. A Júlia vai assumir daqui e fazer análise comparativa com o Bolsonaro. Eu agradeço a oportunidade e o espaço e fico à disposição para o debate. Olá, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar nesse evento tão importante e parabenizar a todos os meus colegas pelas apresentações e pelos respectivos trabalhos, né? Bom, meu nome é Júlia, eu sou graduanda no curso de Direito também pela Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, e junto com o Leonardo me apresentar sobre o nosso artigo Luta de Classes, Fascismo e o Governo Bolsonaro na Pandemia da Covid-19. Perdão. Bom, em resumo, o Leonardo ele apresentou o conceito do fascismo, né, sobre uma ótica marxista trabalhada por Pachucanes e pelo Leandro Konder, trouxe uma análise teórica e uma abordagem enfática desse movimento político na Itália no período de Mussolini. E, bom, agora, diante do exposto, eu vou analisar, num segundo momento, esses 5 elementos no governo Bolsonaro. Porém, antes dessa análise do fascismo no governo Bolsonaro, é necessário frisar que esse movimento político, ele não se manifesta da mesma forma frente aos acontecimentos históricos, justamente pelas fases do capitalismo, como o Leonardo bem pontuou. Então, a fase no qual Mussolini governou, ou seja, o capitalismo monopolista, é totalmente diferente na fase qual o Bolsonaro governa, né, o neoliberalismo. E o que causa a manifestação das formas diversas do fascismo, justamente pelas mudanças nas estruturas econômicas e sociais. Então, essa mudança dessa fase do capitalismo, ela não inviabiliza a manifestação do fascismo, muito menos exclui
a um contexto da Europa na década de 30, mas tão somente altera os meios utilizados de dominação e da manutenção das relações de exploração, no caso do fascismo extrema, né, para a proteção do capital. Então, há uma relação entre essas fases do capitalismo, mas como abordado, a manifestação principalmente do Estado é diversa frente aos graus de autonomia. E como a identificação dessas fases do capitalismo se dá pela periodização decorrente de uma crise sistêmica. Então, no capitalismo monopolista ou financeiro, né, do período de Mussolini, a crise sistêmica correspondente foram as duas grandes guerras até 1945. Já no neoliberalismo ou pós-fordismo, né, que é a fase atual, a crise sistêmica correspondente é a crise econômica de 2008. E, bom, superado essas divergências de fases do capitalismo, que é muito importante a análise, principalmente para o último elemento, né, do fascismo em relação ao Estado forte, eu passo para a última etapa do trabalho, que foi justamente analisar se essas características apresentadas, né, elas estão presentes na atuação política do governo Bolsonaro. Bom, então vamos retomar ao primeiro ponto que o Leonardo abordou, que é a crise sistêmica. Assim como a crise sistêmica da Itália, abordada pelo Leonardo e pela colega Bruna, que, enfim, a derrota da Tríplice Entente, da Primeira Guerra Mundial, o Biênio Vermelha, o Brasil, como eu bem coloquei, a crise sistêmica corresponde à crise de 2008, né, e o colapso hipotecário, que se acumulou ao longo dos anos, principalmente a partir de 2013, o desgaste da social-democracia e dessa concessão de direitos à classe popular, com o aumento da inflação, a queda do valor dos commodities, o crescimento da taxa de desemprego, que deu aso à manifestação do fascismo em 2018, né? Bom, segundo ponto, a criação de um inimigo comum. Bom, assim como o Mussolini, o Bolsonaro ele também utiliza esse movimento reacionário em relação aos seus opositores, criticando aqueles que estejam minimamente ligados a uma identidade de esquerda ou progressista, né? Taxando como comunistas e perigosos a própria nação. Mesmo que, como foi abordado, a social-democracia está longe de ser classificada como comunista. O terceiro ponto é o chauvinismo, como abordado, que o Mussolini, durante a Itália fascista, ele cria esse mito da nação, né, essa criação de um herói vinculada a pequena burguesia e alguns setores da classe trabalhadora, porque ele entendia que elas não tinham uma direção política e necessitavam ser educadas. Então, o Bolsonaro, ele utiliza de forma muito parecida isso no seu slogan, quando ele coloca Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, utilizando discursos e condutas antidemocráticas em prol da ordem, em prol da nação, né? Outro fator em relação ao chauvinismo, principalmente no início da eleição do Bolsonaro, foi a relação, essa glorificação, não glorificação, mas essa ligação com a ditadura civil-militar e até os apontamentos que o Bolsonaro fazia em relação a tal época como uma época boa e figuras como o Ustra, né? O quarto elemento, o pragmatismo e o obscurantismo antidoutrinário, que traz esse instrumento de negação
né, justamente pela ausência de conteúdo e de uma teoria concreta, ela é muito perceptível, principalmente agora no contexto da pandemia, no governo Bolsonaro, com condutas totalmente opostas à ciência. Então, a compra e a distribuição de cloroquina, mesmo com a comprovação da ineficácia do medicamento em relação ao vírus, a questão da dificuldade da vacinação, que mostraram, além, enfim, dessas questões de saúde, outros elementos durante esse governo, até antes da pandemia, que demonstraram essa luta de Bolsonaro contra a ciência, o conhecimento, a educação, com a escola sem partido, enfim, com essa necessidade de tirar a legitimidade, por exemplo, das universidades, que foi muito abordado. E, por fim, o elemento do Estado forte e controlador, que ele é o mais, talvez, questionável em relação ao fascismo no governo Bolsonaro, justamente por ser diferente da atuação estatal na época de Mussolini. Então, no governo Bolsonaro, nós ainda temos um Estado forte, nós ainda temos um Estado interventor e totalmente autoritário, por exemplo, com enrijecimento das normas penais, com o pacote anticrime, das Forças Armadas, mas, em contraponto, justamente pelo neoliberalismo, a partir de 70, que influenciou essa fase do capitalismo, nós temos um regime neoliberal que está vinculado à globalização e à liberdade de comércio, à privatização de empresas estatais, à abertura econômica aos mercados internacionais, que se manifestam, por exemplo, com a instituição do Ministério do Trabalho. Então, diante de todos esses elementos analisados, principalmente no contexto do Bolsonaro e o seu regime, nós concluímos que sim, o governo Bolsonaro ele é fascista, mas claro, com as suas devidas adaptações frente à nova fase do capitalismo. Mas, essencialmente, como o que foi apresentado por Leonardo, ele se caracteriza como um regime fascista. Bom, esse foi o trabalho, agradeço mais uma vez e a gente está à disposição para qualquer questionamento, debate, é isso. Obrigada. Obrigado, Júlia, obrigado, Leonardo. Agora a gente vai, então, à parte dos debates, né? Não sei se alguém quer se inscrever, já fazer alguma pergunta para os 4 colegas que fizeram suas apresentações, né? Bom, eu vou começar, então, a fazer algumas observações, né? Algumas delas são, enfim, há muita concordância com o que foi dito em termos gerais, né? Mas há algumas ponderações críticas que eu queria... Diálogo crítico que eu queria fazer com algumas das apresentações, né? Aliás, com todas as apresentações, né? Suscitar algumas discussões, né? Vamos dizer assim, né? Acho que esse é mais o diálogo, mais do que uma ideia de uma crítica destruidora, né? Vamos dizer assim. Para a Bruna, né? Eu faria algumas ponderações no seguinte sentido, né? Eu acho que sustentar um conceito geral, né? Que você chama de fascismo genérico, né? De fascismo, é muito produtivo para análise, né? Ou seja, não fixar o fenômeno em uma determinada época, né? Mas, no entanto, parece que essa ideia de falar de ahistórico, né? Me parece um problema para a sua análise, né? Eu acho que uma coisa é falar que o conceito ele pode ser aplicado em diferentes épocas, ele tem um caráter universalizante, né? Mas falar que ele é histórico suscita problemas, por exemplo, quando você fala de um dos elementos do fascismo, com essa ideia do Estado nacionalista, né?
enfim, então, ou seja, o fascismo ele poderia surgir na antiguidade, sobre relações escravistas, sobre relações feudais, no período do capitalismo concorrencial, né? E aí até o diálogo que faz com a apresentação que foi mencionada aí da concepção do Leandro Konder, né? Ou mesmo outros que vão mostrar essa relação do fascismo com a fase imperialista do capitalismo, né? Acho que a ideia de histórico fragiliza o argumento, né? Eu acho que talvez teria que utilizar outro conceito, outra palavra para se referir a essa ideia de que ele pode ter a capacidade, né, um conceito que pode ser aplicado a diferentes épocas, né? Então, esse é um elemento. A outra questão, que eu acho que é um tema bastante, que, enfim, tem sido referido, né, ainda sobre o seu texto, né, sua apresentação, Bruna, que é a ideia do populista, né? Eu acho que são conceitos incompatíveis. Ou você fala que é fascista ou populista. Tem uns que falam populismo de direita, né? Mas veja, o populismo, tradicionalmente, ele conta não com uma massa ativa, ele conta com uma massa passiva, né? O populismo tradicional é isso, né? Ou seja, um sindicato tutelado pelo Estado, né? Ausência de um partido, né? E o fascismo não, o fascismo é a existência de um partido, né? A massa organizada, como foi apontada pelo Hugo, né? E é mais do que isso, né? Você tem, enfim, o populismo ele tem concessões para as classes trabalhadoras, ele tem um componente reformista, tendencialmente, né? O fascismo não, né? O fascismo é aquilo que foi apresentado aí, né? Tem ele, enfim, tem um caráter, natureza contrária, né? Aos interesses das classes trabalhadoras em termos gerais, né? Então eu faria essa ponderação, né? Porque ambos trabalham com ideia de povo, mas não é só porque trabalha com a ideia de povo que é populista, né? Enfim, o fascismo também trabalha com a ideia de povo, e, aliás, qualquer organização que se preze, né, a apresentar um programa que se consiga ser de massa, né, o que tem um impacto em termos nacionais, no Estado capitalista, ele vai ter que articular com a ideia de povo, né? Por exemplo, o PT, nos anos 80, falava do programa democrático popular. A ideia de povo também estava presente ali, mas não tinha nada a ver nem com esse populismo que o Lula aplicou, né, os governos do PT, nem com o fascismo, né? E tem aí um aspecto que eu acho que atravessa as diferentes análises, né? Acho que isso também está presente, já tinha sido, enfim, referido, né, pelo Agustín Cueva, né, que é um pensador aí, um intelectual equatoriano, né? E depois também apareceu nas reflexões recentes do Armando, né, Boit Júnior, já referenciado várias vezes aqui, que é esse cuidado que se deve ter, metodológico, de não inflacionar, né, o conceito com uma série de atributos, né? Inclusive, enfim, aí é isso, né? Aí você tem uma lista gigantesca e aí você não sabe muito bem qual que é o central, né? Qual que é aquele que é o, né, o que diferencia o fascismo de uma ditadura militar, que diferencia de outras ideologias, outros movimentos e outros regimes, né? Então, esse chamaria atenção para isso, e outro aspecto que eu chamaria atenção, que é uma questão que está muito presente no livro do Robert Paxton, né? Anatomia do Fascismo, que eu acho que é bastante interessante para a gente trazer para o debate, né? Que é o seguinte, né? Alguns elementos que se apresentam no início do processo, não necessariamente ele vai ter continuidade, né, com a consolidação, ao longo do tempo, né? Por exemplo, o anticlericalismo, né? Ele teve presente, efetivamente, no momento inicial, né? Inclusive, o livro do Roberto Paris, que fala sobre as origens do fascismo, e pega o exemplo da Itália, eles pregavam, né, o movimento fascista até destruir, né, expropriar bens da igreja, né? Só que, ao longo do processo, né, esses aspectos foram sendo suprimidos, né, e foram sendo feitos acordos com a igreja católica, né, no contexto do fascismo, né? A mesma coisa em relação ao antissemitismo, né? Que era um aspecto que não estava presente na Itália no início, claramente, e depois vem a se incorporar, né? Então, aí novamente entra essas questões dos atributos. Qual que é aquele, né? Ou seja,
aí eu acho que são aspectos que muitas vezes estão presentes na análise detalhada do processo histórico, né, mas que não efetivamente fazem parte, integram, né, o conceito mais geral, né. Então, esse é algo que eu chamaria atenção aí, enfim, para todos, né, para reflexão, né. Para o Hugo, eu faria a seguinte observação, Hugo. Você colocou na mesma definição a ideia de... não sei se o Hugo está nos ouvindo, ele falou que teria que sair, né? Enfim. Mas ele apresenta, né, na definição a ideia de movimento reacionário de massa, pois fala em conservadorismo profundo, né? Eu ainda não tive tempo para desenvolver uma análise, sim, mas cada vez mais estou convencido, né, de que a ideia de... é necessário distinguir, do ponto de vista conceitual, conservadorismo de reacionarismo, né? Por quê, né? Porque eu acho que a ideia de conservadorismo, claro que uma coisa pode se traduzir em outra, né? Mas o conservador é aquele que quer manter a ordem, tal como o reacionário, mas que admite uma certa convivência com os adversários políticos, né? Ou seja, ele não, enfim, ele não parte para a ideia que acho que está muito presente aqui os exemplos, né, as características do movimento fascista, né, que é de destruir o inimigo, aniquilar o inimigo, né? O reacionário não é só aquele que reage, né, quanto um movimento, né, de esquerda, os liberais, né, no caso do fascismo original, ou mesmo agora com o neodesenvolvimentismo, outras, né, ou então no caso os movimentos que surgiram ali na Bolívia, né, contra aquele, enfim, contra aquele, enfim, chamado bolivarianismo ali, né, ele é um movimento que quer aniquilar, né, o reacionarismo ele quer aniquilar o inimigo, né, ele aponta para a construção de uma ditadura, efetivamente, para isso ser o programa máximo do reacionário é uma ditadura, né, ou seja, aniquilar, controlar, disciplinar com rigidez, né, e força, e pela força, né. O conservadorismo, eu acho que ele tem aspectos mais que pode descambar para o reacionarismo, mas eu acho que o conservadorismo ele tem mais a lógica de convivência, né? Ou seja, defende a ordem, mas não quer não necessariamente aplicar a aniquilação do outro, né? Enfim, então eu tenderia a talvez fazer essa distinção, né? Na sua análise também, o Hugo, você acabou não fazendo menção, mas eu faço questão de sempre lembrar desse excelente livro aqui, que não sei se vocês conhecem, né? Que é o do Hélio Trindade, Integralismo, né? Onde ele analisa, a partir de pesquisas com ex-militantes integralistas, né? É uma pesquisa, uma das melhores pesquisas empíricas que eu já vi, ao mesmo tempo que ele analisa documentos, e é um livro fora de série, assim, né? Vamos dizer assim, né? Para entender esse que foi o primeiro movimento de massa, né, fascista, né, na América Latina, né? Primeiro e praticamente o único de grandes proporções, né, maior até que talvez consiga se expressar aí até o bolsonarismo em termos organizativos, né. Então, faria menção a esse trabalho. E um ponto que o Hugo trouxe, que eu acho que dialoga também com o aspecto final da fala da Júlia, que é o Hugo de lá pelas tantas, ele fala o seguinte, o fascismo, ele não se define pela configuração do bloco no poder, né? Poderíamos traduzir da maneira seguinte também, né? Pela configuração, pelo conteúdo da política de Estado. Tá? Eu acho que esse é um aspecto importante, ou seja, você pode ter fascismos neoliberais e desenvolvimento, ou uma perspectiva mais de intervenção na economia, né, que seja mais uma perspectiva mais próxima de não diria um keynesianismo, mas que envolve uma intervenção na economia, né, uma perspectiva mais intervencionista, assim como você pode ter uma democracia keynesiana e neoliberal, assim como você pode ter uma ditadura militar, né, no caso a argentina e a brasileira, que tiveram conteúdos de política diferente, né. E aí, dialogando com o contexto
da Júlia e do Leonardo, né, com a apresentação, eu diria o seguinte, né, acho que a gente, faz necessário fazer um esforço, talvez ir por, como dizer assim, de vez, e aí voltando à discussão sobre os atributos, né, fazer uma distinção entre aquilo que se configura, né, a crise que gera o fascismo, as suas particularidades de outras crises, porque, veja, o contexto da Primeira Guerra Mundial, né, e assim como a crise de 2008 atual, não geraram só o fascismo, né? Inclusive, tem um texto bem interessante, um capítulo, né, do Eric Hobsbawm, né, na Era dos Extremos, onde ele fala, olha, né, vários tipos de solução autoritária e não autoritária surgiram daquele contexto, inclusive a Revolução Russa, né? Inclusive a Revolução Russa. Então, eu acho que teria que pensar aí, né, quando se pensa nessa crise, qual que é o elemento fundamental que explica, quais são as particularidades da crise que gera o fascismo, a ascensão de movimento fascista, né? A mesma reflexão são as particularidades, né? Aí o Hugo tentou apresentar essa ideia que é o movimento das classes intermediárias, né? Enfim, qual que é a particularidade do movimento fascista, qual que é a ideologia, se varia ao longo do tempo, né? E a outra dimensão ainda, eu acho que é do fascismo como regime político, né? Como ditadura, né? Alguns, aí, ontem a gente até levantei esse debate aqui, né? Fascismo como estado de exceção. Eu acho que esse conceito é um conceito que não ajuda a explicar o fenômeno, né? Ou seja, exceção em relação ao quê? Qual que é a norma? Né? Existe uma tipicidade, né? Eu acho que esse termo ele blinda e temos que pensar mais em termos de democracia e ditadura, e aí eu acho que envolve pensar essa relação entre a legitimação burocrática e a legitimação baseada na representação política, né? Ou seja, numa ditadura, né, basicamente os poderes do executivo, do legislativo, são concentrados na burocracia de Estado. Essa é a questão, né? Uma democracia, você tem a representação política, órgãos eleitos, parlamento funcionando, judiciário funcionando, etc. Né? Então, aí voltando para aquela questão que a Júlia apresenta no final ali também, né? Ou seja, para pensar esse Estado forte, né? Eu acho que aí entra uma das dimensões que não é a política neoliberal, né? Acho que não está aí a discussão do Estado mais forte, mais fraco, mas essa questão que é a segunda, né? Ou seja, tanto no fascismo clássico como o atual, você tem uma tendência, claro que aqui a gente não tem um regime ainda, né, no Brasil, né, fascista, né, mas tem uma tendência de fortalecimento da burocracia de Estado sobre os outros órgãos, né, sobre a representação política, né, que pode, uma hora, fechar, né? Bolsonaro vai lá, fecha o judiciário, o Congresso, e isso pode vir a acontecer, né? Mas esse me parece ser o elemento. E aí tem variações, né? O Poulantzas, ele traz uma reflexão bem interessante para pensar qual setor da burocracia de Estado predomina em cada uma das ditaduras. Então, ele vai falar, no bonapartismo, é a burocracia civil, né? E a base do burocratismo é o quê? Uma massa, tem um movimento de massa ali que apoia o bonapartismo, sim, mas de que maneira? Passiva, não constitui contra o partido. A ditadura militar, o que predomina? A burocracia militar, né? Mas qual que é a base da ditadura militar? É uma base de massa ocasional, né? Ou seja, foram lá para as marchas da família, etc., mas você não teve uma politização permanente, né? É uma base que os militares têm uma concepção muito tecnocrática, né, de política, né? E a terceira seria essa da polícia política, né, que é uma polícia que é dirigida pelo partido político, no caso da ditadura fascista, né, e que está conectado, portanto, um regime está conectado com a politização permanente das massas, né, ou seja, tem uma base social organizada em torno de um partido, né, que se mobiliza, que é ativa, né, e que faz... Né? É o que a gente vê hoje no bolsonarismo, ainda que não tenha um partido como no modelo anterior, mas essa agitação, essa organização permanente está colocada, né? Então, estou trazendo esses elementos aí para
pensar, acho que essas dimensões, talvez, ao mesmo tempo, de maneira separada, né, metodologicamente, mas articulada, ou seja, quais são as características da crise que gera o fascismo e não gera, por exemplo, um Estado, uma ditadura, como, por exemplo, na Espanha uma ditadura de caráter talvez mais militar na Portugal, Espanha, né? Ou uma ditadura militar, as ditaduras militares da América Latina, né? Quais são esses ingredientes fundamentais, né? E aí eu acho que essa característica do movimento fascista como um movimento de massa organizado de maneira permanente e politizado é um aspecto fundamental para ser pensado nesse processo de construção, né? Enfim, falei demais, bom, estou coordenando aqui a mesa, mas era a ideia de também dar um feedback para vocês, né, e dialogar um pouco com o que vocês vêm trazendo, que eu acho que foram apresentações bastante interessantes, né, mas queria trazer essas rol de problematizações ou de questões para reflexão sem pretensão de querer dar a palavra final, de querer fechar o debate, né? Tá bom? Então é isso. Não sei se tem mais pessoas que querem fazer alguma pergunta, ou os próprios apresentadores, pessoas que se apresentaram, querem fazer, um quer fazer para o outro, se tem interesse. Eu queria pedir para os colegas colocarem os e-mails dele ali para a gente. Desculpa, o Nenê chorou agora, mas trocar os artigos para que eu possa ler os artigos dos colegas. Acho que vai ser bem legal perceber como a gente que está iniciando a nossa carreira acadêmica está construindo esses estudos que são compartilhados de modos diferentes e tudo mais, e perceber as similitudes. Legal, Bruno. Acho que depois também, só para avisar também, né? Legal trocar e-mail, porque vai trocando também informações, né? Mas acho que o GPAL ele vai publicar os anais do evento com todas as comunicações, tá? Acho que talvez, não sei se já entraram em contato aí, né? Porque eu não estou no núcleo central da organização, né? Posso só fazer um comentário rápido, Danilo? Pode ser, Hugo. Então, pessoal, parabéns para todos aí das apresentações, né? Acho legal a gente trocar os e-mails mesmo, porque, nossa, é muita vertente diferente, né? Você vê que a Bruna trouxe bibliografias diferentes que eu nem tinha ouvido falar e que chegam num ponto muito próximo, né? Mas acho que num sentido geral que eu queria falar, que eu vejo que é muito o que o Danilo trouxe de consideração. Acredito que o desafio de pensar o fascismo, que o professor Armando Boito traz muito também, é justamente o desafio de sistematização e de organização do que é primário e do que é secundário, né? Porque existem características e essa questão de muitas interpretações que vão para uma vertente de uma listagem, né? E eu acho que isso é muito ruim para uma ótica conceitual. A gente tem que tentar pegar a essência justamente para olhar para os diferentes momentos históricos, né? E considerando as diferenças, achar aquela essência, né? Eu acho que esse é o desafio principal da gente explorar esse conceito de fascismo e tentar encontrar um conceito que dê para ser aplicado aos diferentes contextos e que considere as diferenças, encontrando o que é essencial, né? Mas obrigado a todos aí pelas contribuições e vamos nos falando. Vocês têm mais alguém que queira? Bom, na verdade, isso que você falou, só para complementar, né, assim, vale para qualquer coisa, né? Assim, para qualquer fenômeno, né? Eu tenho estudado recentemente os golpes, né? O conceito de golpe é outro desafio também, porque as pessoas, que é isso, né? Como você consegue, que conceito que você parte para analisar? E aí existe a diferença entre a elaboração conceitual e a análise concreta, né? Das situações onde, ou seja, o bolo vai estar enfim, mais recheado, né, de informações, de detalhes, né, que um conceito, uma sistematização, né, uma síntese, né, um conceito mais síntese não pode oferecer. Bom, se não tem mais perguntas nem comentários, acho que pode encerrar a sessão de hoje. Queria agradecer a todos, todas, pela participação na nossa prosa de hoje, vamos dizer assim, né?
Os certificados serão enviados pela comissão organizadora, vocês se inscreveram e vão receber pelos e-mails cadastrados, né, no ato de inscrição. Tendo algum problema, é só entrar em contato com a comissão organizadora, né, e convido vocês a participar agora à noite, né, às 7h30, vai ter um debate com Jorge Viana, que é da Bolívia, que vai falar sobre o golpe na Bolívia recente, 2019, e o Marcos Napolitano, que é professor da USP, historiador, né, que vai falar sobre o golpe no Brasil, né, que aí encerrando a semana de atividades que tivemos, né, aí nesse período, né. Então, fico agradecido aí pela presença de todos, parabenizo a todos pelas publicações, estimulando que a gente tem que pensar muito ainda sobre desvendar muito essa esfinge bolsonarista, né, não sabemos ainda, estamos sobre ela e não sabemos como que serão nossos próximos dias, né, dada a tamanha instabilidade que está o país, enfim. Então é isso, gente. Boa tarde a todos e todas e nos falamos aí. Obrigado a todos. Obrigada.